Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre viagens, um pouco diferente dos que eu tenho feito nas últimas semanas. Eu já fiz vídeo falando sobre passaporte, sobre economia, sobre roteiro, mas hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais fora dessas coisas e um pouco meio temático, assim, no mês do Halloween, né? Hoje eu queria fazer um vídeo que vai falar sobre Urbex, ou Urban Exploration. Então, para quem não conhece, né, o Urbex, ele é uma prática realizada por milhares de pessoas ao redor do mundo, né, que fazem essa exploração urbana. O que é essa exploração urbana? É quando você visita lugares que já foram abandonados, lugares históricos que não são pontos turísticos, lugares mal assombrados e coisas assim. Né? Existe um nome para essa prática, né? Então, existe até blogs de todos os lugares do mundo focado só nisso, de gente que vai viajar para fazer isso, ou que faz Urban Exploration na própria cidade, e aí faz um blog, conta um pouco, tira foto, fala da história e tal. É bem legal. Eu gosto muito, muito mesmo. E depois eu deixo aqui nos comentários alguns dos meus blogs favoritos de Urbex e tudo mais. Apesar de eu gostar muito, eu nunca tive muitas oportunidades de fazer urbex, porque, bom, aqui em São Paulo, né, acho que no Brasil no geral, é difícil você ver um lugar que seja inteiramente abandonado. Quero dizer, existem lugares abandonados, mas geralmente moram mendigos, famílias de rua e tudo mais, né? Ou que não seja impossível de chegar por causa da polícia, ou sei lá, né? É bem difícil ter algum lugar aqui que seja 100% abandonado no meio da cidade. Mas em outros países, como a Europa, o Japão, essa prática é bem conhecida porque eles têm um pouco dessa cultura da preservação, né? Eles deixam um lugar lá e eles só vão demolir se for comprado ou se a família for fazer alguma outra coisa, mas no geral as coisas continuam lá, né? E aí, então eu vou falar um pouquinho. Eu quero falar bem pouquinho mesmo, porque eu quero mostrar os vídeos pra vocês das poucas vezes que eu consegui fazer um urbex, né? Acho que a primeira e a melhor das vezes de todas foi quando eu fui com a Anne, minha melhor amiga, pra quem não está habituado. A gente viajou pra Europa, né? Como eu cheguei a falar em outros vídeos. E a gente tirou um dos nossos dias de viagem para conhecer um lugar que a gente já tinha visto na internet, né? A gente sempre acompanhou esses blogs de urbex, porque a gente gosta muito mesmo e acha muito legal. E a gente acompanhava um blog chamado Berlim Abandonada, né? E aí era um cara de Berlim que ele fazia diversos posts de lugares que ele já tinha visitado e que ele dava dicas de como fazia para chegar, como é que você pode entrar lá sem ser pego e tudo mais, né? E entre os diversos lugares que a gente viu, que a gente achou mais acessível pra gente, nós, pessoas que não falavam nada de alemão e que estavam em Berlim há uma semana só, a gente achou que mais fácil seria visitar um lugar chamado Kaserne Krampnitz. Krampnitz, ele era uma base militar nazista, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele é como se fosse um bairro onde moravam as famílias dos soldados e onde tinham os treinamentos também, né? E quando acabou a guerra e Berlim foi dividida e tudo mais, o Krampnitz foi tomado pelos russos e acabou virando uma cidade militar russa, né? E só foram abandonar a cidade com a queda do Muro de Berlim no começo dos anos 90, né? Então, ele estava há 22 anos abandonado já, esse lugar, mas ainda intacto. E a gente viu as fotos e achou aquilo um negócio magnífico. A gente falou, vamos. Então eu vou contar um pouquinho só de como foi a aventura pra vocês, depois eu vou colocar o vídeo que a gente gravou lá. Então, basicamente assim, a gente chegou, a gente foi pra lá, né? Primeiro a gente tinha tentado ir de bicicleta, foi um caos total, porque a gente tinha visto no site o pessoal falando que era melhor ir de bicicleta, porque o lugar era muito grande e tudo mais. Então a gente tentou chegar lá de bicicleta, foram 9 quilômetros de pedalada, num frio de, sei lá, 3 graus, e a gente andando 1 hora de bicicleta, assim, num lugar que a gente não fazia ideia de onde a gente estava.
E a gente foi seguindo as instruções do site, só que o dono do site, ele havia ido lá pra Krampinitz 2 anos antes da gente. Então as coisas tinham mudado lá. Quando a gente chegou, o portão que ele tinha falado não estava mais aberto. E aí tava tendo uma reforma numa casa lá, que o fundo da casa dava entrada, dava acesso pra Krampinitz. E a gente falou, cara, vamos entrar nessa casa. E a gente pula o muro e entra lá. Então a gente deixou a bicicleta numa cafeteria. O lugar é literalmente no meio do nada. Então tinha umas casinhas. Aí a 1 quilômetro dali tinha uma cafeteria e só. Mato, 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 rio, 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 infinito. Então a gente deixou a bicicleta lá, foi andando até o fundo da casa. A casa estava reformando, tinha uns pedreiros lá. A gente se escondeu, assim, tipo, no meio dos pilares. E pulamos a cerca da casa e entramos, né, nessa parte fechada de Krampinitz. A gente sabia que tem segurança lá dentro, mas ele faz a ronda só uma vez por dia. Então a gente tava, tipo, antenadíssima, assim, pra ouvir se a gente ouvia algum barulho de carro, de gente andando. Mas, assim, um desespero total. Você imagina, né? Vocês não vão imaginar ainda, porque eu ainda não mostrei o lugar, mas eu vou mostrar umas fotos aqui enquanto eu falo. Imagina que tá um frio mesmo, um puta frio, devia estar uns 3, 4 graus no máximo, geladíssimo. E a gente tava nesse lugar abandonado há 20 anos, cheio de árvore, com cara de filme de terror. E a gente ia andando, primeiro a gente chegou num lugar que era um pouco mais residencial, né? Então tinha bastante casinhas, todas pintadas de amarelinho. Aí a gente entrou nessas casas, porque todas as portas e janelas estavam abertas. A gente entrou nessas casas, ainda tinha cama, lençol, cortina, porque as pessoas saíram de lá e deixaram tudo lá, porque elas tiveram que abandonar tudo, né? Então elas só pegaram as roupas e foram embora. Então ainda tem móveis, ainda tem louça. E você entra naquele lugar já tomado por planta, muita poeira, né? Um pouco de vandalismo também, né? Pessoal que vai lá, picha o nome e tal. Mas assim, realmente parece que vai aparecer alguém a qualquer minuto. E aí você vai andando o caminho inteiro de folhas, né? Porque o que tinha ali de resto de rua já foi coberto pelo mato, pela grama que cresceu. Então você vai andando aquele barulho de tchac, 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 só de planta e você e a sua amiga no meio do nada. Sem nenhuma proteção, nada. Aliás, eu não recomendo vocês a fazerem isso, tá? Tipo, de vocês irem fazer urbex sem uma lanterna, sem uma faquinha. Não recomendo, tá? Mas a gente foi de louca, a gente nunca tinha feito isso. Então a gente não pensou nessas possibilidades de, sei lá, morrer, né? Mas a experiência é maravilhosa. Enfim, a gente ia andando, a gente começou a chegar nos lugares que tinham mais e mais prédios, né? Prédios altos, prédios com muitas janelas. E aí a gente ouvia o barulho do vento circulando entre as portas e as janelas abertas. Então o tempo todo que a gente andava lá, era a porta batendo, janela fazendo e porta brum, brum. E sem brincadeira, era um negócio assim, que ficava desse tamanho, mas não passava nem ar, porque a agulha já ia fazer um estrago, sabe? E a gente lá naquele lugar, e a gente tinha uns pontos que a gente gostaria de visitar lá dentro, porque nesse lugar, em Krampinitz, eles chegaram a gravar vários filmes sobre a Segunda Guerra, e inclusive Bastardos Inglórios foi gravado numa sala de um prédio lá, né? Então a gente queria muito conhecer o prédio do Bastardos Inglórios, como a gente chamou, né? Ele era, na verdade, era o gabinete do comandante, mas a gente deixou chamando de prédio do Bastardos Inglórios. E um outro prédio que era o último prédio ainda que ainda tinha uma suástica original, né? Porque quando os russos foram lá, eles quebraram todas as coisas remetentes aos nazistas, né? Eles quebraram tudo e repintaram e mudaram toda a cara do negócio, né? Então a gente ainda queria ver a última coisa que havia sobrado da parte da Alemanha, já que a gente estava vendo tanto da parte da Rússia, né? Então a gente começou a andar lá dentro, a gente entrava nos prédios, a gente entrou num prédio onde a gente achou um binóculo que tava lá, acho que ninguém mexeu, porque não tinha nem marca de poeira em volta, assim, sabe? Foi um negócio realmente incrível. E quando a gente tava andando lá, eu não sei quem de vocês, assim, que tá assistindo, acredita em fantasma e tudo mais. A gente se perdeu.
né? Claro. Porque a gente achou que era um lugar pequeno, mas na verdade era um bairro inteiro, assim. Era um lugar gigantesco abandonado, sabe? Pripyat, ali, ó. Sabe? De Chernobyl. Ali. E a gente se perdeu e a gente parou no meio de como se os prédios formassem um quadrado, assim, sem um lado, sabe? Eles formavam uma curva, assim, né? Umas quebradas e a gente tava bem no meio, assim. E a gente tava olhando o mapa, tentando saber pra que lado. Não era nem mapa, sabe a bússola do celular? A gente queria saber pra que lado era o nordeste do lugar onde a gente tava. Porque a gente já havia visto no site umas dicas de que os lugares que a gente queria ir eram no nordeste. Eles nunca colocam o lugar exato no site, por medo de depredação, né? Quem realmente gosta de fazer urbex não vai pra depredar, não vai pra tirar nada do lugar, né? Vai realmente pra ver como ficou o lugar. Só que tem muita gente que, como tudo na internet, né, usa as informações da internet pra fazer coisas ruins. Então, o pessoal que faz urbex, eles não colocam na internet o lugar exato das coisas. Você tem que dar uma ralada, né? E a gente tava lá, no meio do negócio, perdido. Perdidas, assim. E a gente abriu a bússola e começou a olhar. De repente, no meio daquele silêncio, a gente começa a ouvir um par de botinas marchando assim, tum, 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 no prédio do lado da gente. Nessa hora, juro, passou um arrepio assim, da ponta do meu dedinho até o último fio do meu cabelo, assim, vrum. Só que eu fiquei quieta, e aí eu vi que a Anne também ficou quieta, e a gente meio que se olhou assim, com uma cara. Mas com uma cara assim, você ouviu o que eu vi? Sim, eu ouvi o que você ouviu, mas a gente não falou nada, sabe? Foi a comunicação mental. A gente se olhou e continuou em silêncio, sem respirar. Aí, a bota fez de novo. Tum, 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 tum. Mas não era o mesmo barulho que a gente tinha ouvido das outras vezes, sabe? A gente ouviu porta, a gente ouviu janela, a gente ouviu tudo. Aquele não, aquele era passo nítido de bota, andando. E a gente ouvia como se a pessoa estivesse atravessando o corredor, assim, e parou na porta. E a porta estava entreaberta. Nessa hora, olha, eu arrepio só de lembrar. Nessa hora, a gente teve certeza, certeza absoluta, que quando a pessoa chegasse na porta, ela ia abrir a porta. E ia sair, sei lá. Eu não sei, mas a gente tinha certeza que ia sair alguém. A gente segurou a respiração. E ficamos as duas olhando frenética pra porta, assim, sem piscar. Esperando a porta abrir. A gente sabia que a porta abria. Tinha certeza. E não abriu. E não saiu ninguém. E aí a gente foi andando um pouquinho mais pro lado, a porta estava entreaberta, como eu havia dito, né? Quando a gente olhou pra porta, não tinha nada ali. E a gente não ouviu mais nada. Não preciso dizer que a gente saiu correndo daquela área, como se não houvesse amanhã, né? A Anne tava com medo de ser algum skinhead louco, sei lá. E eu tava com medo de ser um fantasma que ia matar a gente e tal. Louca, desesperada. E aí, enfim, a gente continuou, né? Começou a escurecer, porque tava escurecendo muito cedo, a gente ficou trancado lá dentro um pouco, assim, sabe? Eu abri uma grade com a mão, foi um negócio meio louco, né? Mas a gente achou as salas que a gente queria, a gente descobriu outro jeito de entrar lá, muito mais fácil depois, né? E eu fiz um vídeo pra mostrar pra vocês, então assistam, eu espero que vocês gostem e consigam ver um pouco mais do que eu tava querendo dizer enquanto eu contava. Aqui tem mais. Que bom que a gente achou logo de primeira, assim a gente já sai daqui. E vai embora. A outra janela ali. Ah, também. A gente pode sair pela que a gente veio também. Assim a gente não perde referência. Putz, que foda. Olha o teto. Olha o teto. Sensacional. Esse vai ser o vídeo mais tenso que eu já fiz na minha vida. Mais tenso do que o vídeo do gato que vira pedra.
eu acho melhor a gente subir anyway. A culpa fui eu pisei numa lâmpada quebrada. Tudo aqui ecoa muito. Cacete, tem muito vidro no chão. Olha, eu acho que pode ser lá mesmo. Talvez seja lá mesmo, naquela escada. Eu não tô vendo outra escada. Eu acho que aquela tá mais clara. O quê? Tá. Tá. Brasil? Nossa, totalmente. Aldea das Daniels. Muita gente deixa a data que veio. Será que ele nasceu? Louco, né? A minha mãe, quando ela assistiu o vídeo, ela falava que ela não queria ver, porque ela achava que ia aparecer alguém toda hora que eu virava a câmera, assim. Aí eu ficava, mãe, eu tava lá, não apareceu ninguém, eu tava lá, calma, pode assistir. E ela ficava assim. Eu ia fazer esse vídeo contando só sobre Krampinitz, né, que foi o único urbex oficial que eu fiz assim, mas quando eu tava falando eu mudei de ideia. E achei que ia ser legal contar uma outra aventura que eu tive também no meio da cidade, só que em Tóquio. Dizem que em Tóquio tem o templo mais assombrado do Japão, que é o Takuzosu Inari. E aí deu umas merdas no Natal, que eu tava super triste, e o meu amigo, que morava no mesmo prédio que eu, falou, eu vou te animar. Que tal a gente ir naquele templo mais assombrado do Japão de noite? E ele sabe que eu adoro essas coisas, então ele sabia que esse era o melhor jeito de fazer eu ficar muito feliz. E falei, ok, vamos. O Takuzosu a gente já tinha visitado uma vez de dia, já era muito creepy de dia, né? Eu vou mostrar umas fotos pra vocês enquanto eu falo. E a lenda dele é a seguinte... dizem não, né? Na frente do templo tem uma árvore, isso tem mesmo. E dizem que essa árvore, ela é habitada pelo espírito da Kitsune. Kitsune, para quem não é familiarizado com a cultura japonesa, ele é um tipo de divindade, né? Shintoísta, que ele é conhecido por pregar peças, né? Então dizem que à noite, né, o espírito da Kitsune, da raposa, sai dessa árvore e vai pregar peça no pessoal, né? E aí falaram que fazia tanto isso que eles selaram a árvore pra raposa nunca mais sair dali. E ao mesmo tempo que é oferecido coisas pra ela, porque a Kitsune, né, nos templos Inari, que são esses templos Shinto, eles oferecem as coisas pra atrair boa colheita, né? Eles ainda têm bastante dessa coisa, desse folclore, vamos dizer assim, que é uma religião, né, na verdade. Bom,
Fomos lá no dito templo à noite. Havia tido algum festival lá, não sei dizer. E tinha umas luzinhas e tal, então não tava tão creepy porque tava aceso, né? Quando a gente foi, a gente achou que tá tudo apagado. Esse templo, ele tem um corredor bem grande de toris. Toris são aqueles portões vermelhos que tem na Liberdade, assim, sabe? Que sempre marcam um caminho. E nesse templo também tinha. Então você descia umas escadas, passando por esses toris, até chegar num altar super creepy. Fazia uma curva e continuava esses toris por uma descida, uma curva, uma subida. E depois chegava num outro templinho menor, que é onde você faz as suas orações, os seus pedidos e tal. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês do que foi que aconteceu lá nesse dia. Tem gravado. Eu não sei se vai aparecer na tela de vocês, porque pra mim só aparece quando eu assisto na câmera onde eu gravei. Quando eu assisto na câmera, eu vejo nitidamente a história que eu vou contar. Mas eu vou colocar, porque às vezes a calibragem do monitor de vocês também permitem vocês verem. Eu não estou mentindo, não é uma história mentirosa, não tem nada a esconder, não é montagem, nada. Eu vou contar a história, aí vou mostrar o vídeo, e aí vocês tirem suas próprias conclusões. Então estava eu e meu amigo lá, descendo um negócio e zoando o tempo inteiro. Com essas coisas de terror, de Fatal Frame, de fantasma e tal e tal. E eu aloprando ele, porque ele morre de medo. Ele realmente só foi pra tipo, me animar, assim. E a gente lá zoando. Eu também morro de medo, mas eu adoro. Então a gente, tava ali entre o medo e a felicidade. Então a gente fez a curva. E bem nessa curva, tinha uma estátua de Buda sentado. E no colo desse Buda havia um gato. Um gato grande, um gato amarelo. Eu lembro que eu até pensei no bichento da Hermione, assim, que era um gato grande. E eu comento, com meu amigo, olha o gato, tal, não sei o quê. Quando a gente tava chegando perto, o gato olhou pra nossa cara e levantou dali do Buda e começou a andar, subindo o caminho, né? E eu até brinquei e falei, olha, eu acho que o gato quer que a gente vá atrás da gente. Porque ele bem olhou pra gente assim e começou a subir. E nós fomos atrás do gato. Subindo, como eu havia dito, tem um templinho onde você fazia os seus pedidos. Na frente do templinho tem a porta. E aí tinham 2 pedestais. Um pedestal vazio e um pedestal com uma estátua de raposa. Sentadinha assim. O gato subiu todos os degrauzinhos lá do negócio. Sentou no pilar, enrolou o rabinho e ficou lá, na mesma posição da estátua de raposa. Fizemos este comentário. Nossa, olha que engraçado, o gato sentou no pilar, exatamente com a mesma pose da raposa. Quando a gente chegou mais perto, a gente viu que no pilar onde estava o gato, não tinha mais gato nenhum. Era outra estátua de raposa, de pedra, igualzinho do outro lado. E eu e meu amigo, nós temos certeza do que a gente viu. A gente viu o gato sentar ali, ficar na pose da raposa. E não era mais o gato. Em um piscar de olhos, era a estátua da raposa que estava lá. E a gente subiu e a gente ficou inconformado. E a gente olhou por todos os lados. Não tinha pra onde o gato ter ido. Era um gato amarelo enorme. O lugar tinha um muro muito alto, porque ele era numa rebaixada. E depois que ele subia, então não tinha pra onde aquele gato ter ido. Eu vou mostrar o vídeo, eu vou meio que pra parte que interessa, assim. E eu espero que vocês se divirtam. E é isso. Agora a gente vai entrar no level 1. O 3 é pior? Não, o 1 é o pior. Mas como já? Tem alguma coisa pior que descer aqui? Iluminaram, tá iluminado. Então, eu disse que da outra vez também tinha luz. Não tinha esse negócio aqui. Não tinha esse, mas tinha luzinha. Por que iluminaram o caminho? Porque Tem mais sabiam que a retardado gente... igual a gente vem pra cá? Talvez. Olha aquela porta, filma aquela porta. Não, a porta não vai aparecer. É o seu chapéu que tá fazendo barulho. Tá, eu vi. Ó, perdeu metade da graça por causa das luzinhas. Ainda bem que tem as luzinhas, meu Deus. Graças a Deus as luzinhas, tirando esse esquizofrenia do mal. Não vai aparecer. Não olhe pra mim. Tem uma moeda na cabeça de cada um.
você viu? Não notei. Tem uma Meshibá. Ah, é o seu... É o mesmo Meshiba? É o seu... Aqui tá bom? Eu acho que teve um Matsuri daqui, porque tá cheio de luzinha e tem cerveja ali e moeda do outro lado, é isso? Uhum. Então, Tá bom não aqui? vamos indo. Se eu ficar com medo, aí a gente não vai. Não, tá bom aqui já. Tá com uma luz, mano. Fui eu. Eu vi. O gato de verdade. É o gato. O gato de verdade. O gato sentado certinho no pé do budinha, gente. Espero que não seja oferenda. O que, o gato? É. Ou a gente? Puta que pariu. Vai tomar no cu. Você vai bater na portinha dessa vez, rapaz? Nem fudendo. Ah, foi nível 3, vai. E aqui? Passa. Ah, eu o gato achei. subiu e tá ali na... Onde o gato tá? Ele tá... e tá aí do lado da Kitsune certinho. Tá vendo? Ele subiu no... Vamos lá ver. Ele subiu, gente. Tá no lugar da estátua, certinho. Não é, ele não tá ali. Não é o gato. Não? Não. Hã? Oh, meu Deus. O gato subiu e virou pedra. Isso quer dizer, não encoste, porque... Nossa, eu jurava que era o gato. Cadê o gato? Não. Que gato? Não. Acabou a graça, mano. Uf. Ah, achei nível 3. Achei nível 3. O gato virou pedra. Tá, esse foi nível 2. Eu quero o gato mesmo. Eu também, ó. Não, sabe o que é o bizarro? Eu jurava que eu vi ele subindo e sentando. Eu também. Como isso? Nossa, será que... talvez ele tenha entrado por trás, sabe? Eu não sei de onde veio. Eu, Tava hein? ali, ó. Então, ele tava aqui, aí ele saiu, subiu a escada, Virou pedra. subiu e sentou. Só que quando a gente chegou perto era uma estátua. Virou pedra. Olha, se fosse uma raposa, aí ia começar... Ainda bem que não é. Eita, eu vou quase aqui. Cuidado pra não cair. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.